glória, onde Deus vai me coroar. Queridos, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui fazendo a nossa série dos discípulos de Jesus. Estamos aqui com esse maravilhoso hino, os guerreiros se preparam, né? Que devemos se preparar cada dia mais para fazer a vontade do Senhor. Estamos aqui hoje falando do apóstolo Pedro. Vamos fazer duas fases, o apóstolo Pedro, né? Tratar sobre este apóstolo do Senhor Jesus, que foi um dos primeiros que foi chamado ali, junto com João, Tiago, né, pelo Senhor Jesus, e acompanhou toda a caminhada do Senhor Jesus ali durante os 3 anos dele, e também chamado que negou, né, o nome do Senhor ali quando Jesus foi preso. E depois do dia de Pentecoste, Pedro foi um grande líder da igreja primitiva, né? Os 30 primeiros anos da igreja foi ali Pedro da frente organizando e sempre falando da palavra de Deus. E o ápice da mensagem dele sempre está ali em Atos dos Apóstolos capítulo 3, quando ele e João vão para o templo e curam um paralítico, e a partir dali diante Deus usa ele grandemente. Também vamos falar aqui, fala da história de Pedro, né? Afirmado pelo apóstolo na sua primeira epístola. Pedro tem 2 epístolas, né? Foi a confiabilidade da primeira e da segunda epístola de Pedro que está ali, né? Os historiadores começam que a própria carta diz que descobriram a ele afirmar ter sido escrito pelo próprio apóstolo Pedro. Afirma que a sua morte estava próxima, né? Também a afirmação de diversos, né? Ali na era do século II, tinha o século I e no século II, Pedro conclui ali as suas 2 cartas, né? E vamos falar um pouquinho, vamos ler aqui um pouquinho na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim as primeiras palavras que Pedro vai dizer para a igreja. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não pode manchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, que já preste para revelar nos últimos tempos. Então Pedro, com a sua maravilhosa carta, já nos traz a esperança da salvação, da graça em Jesus Cristo. Pedro foi o principal ali, que sempre esteve ali junto com o Senhor, mesmo com os erros como ser humano, como um grande pescador que era, virou um grande pescador de almas e ganhou muitas vidas para o reino de Deus, e obedecendo sempre o chamado do Senhor, que lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo conduz ele para a casa de Cornélio, para que ele vá orar ali pelos primeiros gentios que são chamados de cristãos, para que ele venha ser ali o líder da igreja, comandado junto com os outros apóstolos e os discípulos. E dali também vai conhecer quem nós na outra semana estaremos tratando e falando sobre ele também, Paulo, né? O apóstolo tomado de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, a qual ele vai conhecer também, o apóstolo Paulo, Timóteo, Barnabé e tantos outros discípulos ali, né? Que agora já vão conhecer a história de Pedro. Engraçado, irmãos, é entender essa história de Pedro desde a sua primeira epístola. O que ele traz para nós, a santidade, a exortação, a fé, em crer no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, em deixar ali aquele legado de firmeza de fé e firme no Senhor Jesus Cristo. Então o que nós trazemos aqui, nesses primeiros comentários sobre Pedro, né? Que a história trata aqui sobre ele, que ele criando essas cartas do 1º e 2º século, sendo o líder da igreja e acompanhando ali com os discípulos, depois do dia de Pentecoste, sendo um grande apóstolo do Senhor e da fé do Senhor. Vamos continuar ainda, que tem muitos assuntos, vamos falar amanhã da segunda epístola de Pedro e mais um pouco desse apóstolo e do seu legado. Que Deus vai abençoar você, ficando aqui com a minha série Os Discípulos de Jesus. Deus abençoe, até a próxima.